Salve, segundo ano. Aqui eu acho que eu não tô com voz de esquilo, não, né? Eu acho que eu tô com voz normal de professor Marcos, tudo bem? Tivemos uma livezinha hoje cedo que aprontou com a gente mais uma vez, né? Questão técnica. Terminar com vocês Revolução Industrial nessa videoaula, tá? Então o professor vai ser um pouco mais direto, um pouco mais dinâmico aqui nessa aula que eu estou gravando para vocês. Enfim, só para a gente poder finalizar aí os elementos abordados aí nessa apresentação que eu já enviei para vocês há algum tempo. Já a gente vem vindo aqui para o terceiro episódio da Revolução Industrial. Eu acredito que a gente pode estar finalizando, tá? Bom, característica aí também ligada à Revolução Industrial foi a formação dos grandes conglomerados econômicos. Daí o professor destacou para vocês aí, né, esses grandes conglomerados econômicos que não se desenvolveram somente na Revolução Industrial Histórica, mas existem até hoje, né? A questão do holding, que são as empresas financeiras que controlam os complexos industriais a partir da posse de suas ações, então adquire as ações aí e acabam controlando ali o processo das indústrias, né? É muito comum isso hoje em dia aí, a disponibilização de ações aí no mercado financeiro, então há a formação de holdings, né? Principalmente por parte dos grandes capitalistas que atuam no mercado financeiro. O trust, né, que são as empresas que absorvem suas concorrentes, controlando a produção de preços e dominando o mercado. Né? Então é aquela empresa que ela tem um destaque maior e com isso ela vai promovendo um processo de cooptação das empresas menores que não conseguem concorrer. E o cartel, que são empresas de um mesmo ramo que se associam para evitar concorrência dividindo os mercados. Muito comum, por exemplo, na questão dos postos de gasolina. A gente ouve muito falar, né? Ah, formaram um cartel, né? Os postos de gasolina de uma cidade, eles combinaram um preço ali para poder, de certa forma, aí, fazer uma manipulação aí dos consumidores. Tá? Então, esses são os elementos que surgiram, que se formaram aí a partir do desenvolvimento e da evolução da Revolução Industrial. Vamos pensar agora um pouquinho, né, sobre a questão dos projetos que surgiram, né, na produção dentro aí da evolução, né, da chamada Revolução Industrial. Tá? Seria aí os projetos de produção. Né? Então, em 1911, o engenheiro dos Estados Unidos, né, o Taylor, ele publicou um livro chamado Princípios da Administração Científica, onde ele propunha uma intensificação da divisão do trabalho, né, a fracionação das etapas do processo produtivo, do modo que o trabalhador desenvolvesse tarefas ultra especializadas, e com isso ele se tornava especialista naquela tarefa, e essas tarefas eram repetitivas, né? E isso com o intuito de fazer com que a produção ela acontecesse numa escala mais rápida, né? Houvesse um dinamismo na produção. Então a fragmentação foi um modelo proposto aí pelo Taylor, né? Ele também propôs a divisão do trabalho intelectual do trabalho manual. Então existiam pessoas que eram responsáveis pelo trabalho intelectual, aqueles que iam organizar o processo de produção e aqueles que iriam executar a produção no chão da fábrica. Tá? Então a proposta do Taylorismo: fazer um controle sobre o tempo gasto em cada tarefa e um constante esforço de racionalização para que a tarefa seja executada num prazo mínimo. Então, por isso a divisão, né, das tarefas e a especialização em uma única tarefa. Premiar o trabalhador que produzisse mais em menos tempo como incentivo. Então, uma espécie aí, né? Ah, você produziu bastante, você vai ganhar pela produção também. Então, quanto mais você produzir, mais você vai ganhar no seu salário final. Tá? Essa produção em série proposta pelo Taylor aí foi aprimorada pelo modelo do Henry Ford, né, pelo Fordismo. Então, também, né, dos Estados Unidos, o Ford, ele foi o primeiro a pôr em prática na sua empresa, né, a Ford Motor Company. Tem até um filmezinho que eu vou indicar para vocês aqui, ó, Quarentena, Ford versus Ferrari, tá? Um filme bem legal para assistir. Qualquer coisa, se vocês não tiverem acesso a esse filme, assim como eu vou fazer com o outro, eu subo no Drive, daí disponibilizo o link para vocês baixarem e tal. Mas assim, só porque eu lembrei agora do filme, tá? Então ele colocou em prática o Taylorismo, né? E posteriormente ele vai inovar esse processo com o Fordismo.
tá? Que vai absorver esses aspectos do Taylorismo. Então, o que o Fordismo ele tem? Ele organizava a linha de montagem da fábrica para produzir mais, controlando melhor as fontes de matéria-prima e de energia, o transporte, a formação da mão de obra, ou seja, ele investiu naquilo que nós conhecemos como linha de produção. Então, os princípios básicos do Fordismo. Princípio da intensificação, diminuir o tempo de duração com o emprego imediato dos equipamentos e da matéria-prima e a rápida colocação do produto no mercado. Né? Então, seria mais ou menos aquela ideia do filme Tempos Modernos, né? Aquela coisa bem dinâmica que vai passando ali. Né? O princípio da economia consistia em reduzir o mínimo volume de estoque de matéria-prima em transformação. E o princípio da produtividade, aumentar a capacidade de produção do homem no mesmo período, né? Por meio da especialização e da linha de montagem. Né? A linha de montagem é aquilo que não para, né? É uma linha em série. O trabalhador, quando o produto chega para ele, né? Quando o objeto chega para ele, ele tem que rapidamente executar sua função. Por quê? Porque a linha de montagem ela é dinâmica, ela continua. Né? O operário ganha mais e o empresário tem maior produção. A Revolução Industrial também, a gente não pode deixar de já apontar esse elemento, ela também teve implicações nas questões da geopolítica. Tá? E uma das questões geopolíticas que se estabeleceu foi a expansão da dominação imperialista, ou aquilo que nós chamamos de imperialismo do século XIX, ou também podemos chamar de neocolonialismo. Tá? Por que houve essa questão geopolítica também envolvida aí na chamada Revolução Industrial? Porque precisava de mercado consumidor fora da Europa, precisava de matéria-prima fora da Europa. Tá? O mercado europeu ele se tornou insuficiente, principalmente na chamada Segunda Revolução Industrial. Então, esses elementos, né, essa busca por essa matéria-prima e por esse mercado consumidor fora da Europa é que estabeleceu essa ação de conquistas territoriais em outras áreas, em outros continentes, né, e a divisão dessas terras conquistadas entre as potências europeias industrializadas. Tá? É aí que nós temos aquele afluxo, né, da dominação europeia em direção a praticamente todo mundo. Tá? Houve ação imperialista na América, houve ação imperialista na região da Oceania, mas as duas regiões que foram as mais atingidas, né, em ordem mesmo de intensidade, foi primeiramente a África, a dominação europeia no continente africano e a dominação na Ásia também, em algumas áreas do continente asiático. Né? Essa imagem aqui mesmo, ó, quando nós trabalharmos aí a questão do imperialismo no século XIX, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa imagem aqui que nos remete a um conquistador, a um desbravador inglês, Cecil Rhodes, né? Dentro da dominação inglesa no continente africano. E mais uma vez aqui, a gente tem o nosso Chaplin aparecendo aqui, bem bonitinho, para nos lembrar dos tempos modernos, né? Bom, hoje o professor também falou com vocês um pouquinho sobre a questão, né, de muitas pessoas que tiveram problemas, né, de se colocarem no mercado de trabalho na Revolução Industrial, né, a ideia do desemprego se estabelecendo também nas chamadas revoluções industriais, também na Revolução Industrial. Isso pode ter que conhece o exército industrial de reserva, né? O que seria o exército industrial de reserva? Seria aquela mão de obra que não está alocada no trabalho, né, não está alocada em nenhuma fábrica, e eles acabam puxando o preço a ser pago pelo trabalhador para baixo, né? Porque a lógica da relação entre o industrial e o proletariado é a mesma lógica do mercado. Né? Qual que é a lógica do mercado para o preço? Se eu tenho uma grande quantidade de produto disponível, né? Então se a oferta é grande, tá? O preço do produto ele cai. Agora, se a oferta é pequena, demanda uma elevação do produto. O desemprego, né, que formou esse exército industrial de reserva, ele proporcionava isso. Eu tenho uma grande quantidade de pessoas que não estão trabalhando e que trabalhariam por um valor menor caso, né, se ofertasse para eles. Então isso fazia com que os empresários, os industriais, eles pudessem puxar para baixo aí
o preço, né, e a exploração ficar mais intensa, né? Nesse contexto, se formou os movimentos aí, né, historicamente conhecido aí como um movimento, né, de protesto, de oposição em relação à situação de exploração, a qual os trabalhadores, né, os proletariados, eles vivenciaram aí no contexto da chamada aí Revolução Industrial. Eu já citou para vocês também, falei um pouquinho desse, né? Então, quais são esses movimentos que ficaram assim historicamente famosos nesse contexto aí de Revolução Industrial? O movimento do ludismo, né, que ocorreu entre 1811 e 1818, né, que tem como característica os trabalhadores destruindo as máquinas. Tá? É um movimento que surgiu, né, a partir de uma ação impensada, né, de um trabalhador que formava aí um grupo dos desempregados, né, o exército de reserva, né, de trabalhadores de reserva, e ele sentiu que o desemprego estava acontecendo, por quê? Porque com a evolução da tecnologia, as máquinas elas começaram a produzir em detrimento do trabalho humano. E isso incentivou os desempregados a fazer a mesma coisa. Tá? O movimento chamado ludismo é esse movimento, né, onde ocorreram aí muitas questões de parte do desempregado aí, da existência da máquina no processo de produção. O outro movimento que o professor também abordou e citou para vocês hoje é o movimento do cartismo, né? Entre 1832 e 1848. Um movimento mais organizado, muito mais organizado do que o ludismo. Tá? Uma vez que esse movimento ele partia de uma organização dos trabalhadores mesmo, né? Então os trabalhadores eles tinham uma organização de liderança que se dispunha a redigir cartas onde havia reivindicações trabalhistas, e eles enviavam isso daí para os parlamentares britânicos, né, para os membros do parlamento britânico. E ali eles estavam reivindicando legislação, defendendo os interesses dos trabalhadores. E através desse movimento, eles conquistaram algumas melhorias, algumas mudanças. Eu citou vocês, do cartismo, ela está aqui, ela está 6 horas por dia. A relação do trabalho infantil, do trabalho hoje, professor, para vocês, através da imagem, nós analisamos lá, eu falei que as crianças viviam na fábrica, né? As mulheres também, né? No sentido da exploração que elas sofriam, das coerções, né? De serem amedrontadas ali, coagidas, né? Pelo medo dentro do espaço da fábrica. Até muitas vezes a gente tem relatos de mulheres que eram abusadas sexualmente, né? Pelos encarregados da fábrica, ou até mesmo pelos donos da fábrica, e elas acabavam tendo que se submeter a isso para uma sobrevivência, uma vez que os homens da casa, o seu marido, né, os seus pais, estavam sem emprego, e o emprego que quem tinha era o quê? Era essa mulher, era essa criança que tinha que defender aí a sobrevivência da família. Tá? As trade unions também foi uma dificuldade. Eram associações de trabalhadores, que seria aquela fase inicial do que nós chamamos de status na em que os trabalhadores, né, com afinidades dentro do processo industrial, acabaram se reunindo nessas associações, cujo defender as certificações muda, em caso de algum membro estar sem condições pela questão do desemprego, enfim, tá? Era uma organização era uma união, uma associação que eles montavam com essas finalidades que o professor acabou de apontar. Tá? É o surgimento dos movimentos operários, né, que vão fazer parte aí da tônica, né, dessa mudança que a Revolução Industrial ela propôs para a sociedade, né? Então a gente vai ver que esse movimento dos operários ele vai desde a depredação das máquinas, né, movimento do ludismo, até mesmo a organização sindical, a organização ativa, a seja da eleição ou escrever, ou dos que surgiram nas trade unions, ou as direitistas, né, pelos direitos, que é algo significativo para os trabalhadores aí no início da Revolução Industrial, certo, pessoal? Então aqui a gente acaba encerrando esse momento aí, né, de questões, né? O professor até vai apontar para vocês na videoaula, para a gente aproveitar um pouquinho esse momento aqui, algumas atividades aí que serão propostas para vocês depois fazerem, né? Lá na página 24, a gente tem uma atividade lá que dá para o professor fazer esse comentário com vocês aqui nesse momento, tá? Deixa eu só voltar aqui o slide para ficar mais bonitinho, quer ver? Vamos pegar aqui, voltar esses slides aqui.
Lá que belezinha fica, ó. Vamos deixar nessa tela aqui, ó. Bonitinho, né? A revolução industrial, né? A tecnologia aqui. Depois de quantas programas aqui, de vez em quando dá umas tetas e tal, e a voz legal, a voz legal. Mas vamos lá. Ó, lá na página 20, seria que se você tivesse pode ser claro que a revolução da Terra não é recentemente global, também faz claro que houve uma revolução industrial, porque a revolução industrial, na verdade, continua até hoje. Por exemplo, ali da segunda metade do fim do século XIX, a Revolução Industrial atingiu uma nova fase, com a importância obtida por novas fontes de energia, como a eletricidade e o petróleo, a segunda Revolução Industrial. As mudanças tecnológicas que afetam o processo industrial hoje, e têm sido assim nos últimos 20 anos, são quase certamente mais dramáticas ainda. E produzem efeitos universais porque afetam toda a natureza do trabalho. A evolução são feitas em afirmações. Trata-se de do século XVIII e início do século não, né? E fora a evolução industrial assume sua significativa em razão de fatores eles a contínua substituição das fontes de energia, fatalmente, né? Vapor, carvão, né? Gerar vapor, depois o petróleo, os derivados do petróleo, depois a eletricidade. Atualmente a gente fala aí de energias alternativas, outras que existem, né? Em virtude da finitude do petróleo. A gente pode pensar em energia nuclear como um potencial aí, né? Apesar dos acidentes nucleares que já existem. Então, a 2 correta. A 3, uma das características mais notáveis das táticas, caracterizando uma evolução tecnológica que se estende até a nossa automação de produção. Já estão corretas, por não já sabemos que a resposta é correta, a questão. Revolução global não é especificamente a natureza da fora, o turismo, que você vai na expansão do também vou trabalhar com vocês agora. Aqui, ó, a página 26, tá? Lá na página 26 a gente tem duas gravuras integrantes da obra Peregrino em Londres. Né? Se vocês olharem na gravura, né? Na página 25 a gente tem um enunciado que seria interessante também observar, desculpe. Em 1869, o jornalista Blanchard Gerald e o gravurista francês Gustave Doré, ou Doré, não sei, tem meu francês aqui, se reuniram para produzir uma obra que retrata Londres da segunda metade do século XIX. Eles percorreram os diversos cantos da cidade de noite, visitam os salões e os mais funções de pobreza. O trabalho serve duas grandes a obra Peregrino de Londres, a obra de a primeira Peregrino de 1962, a primeira Vida de Londres, a segunda cena eles em um único cômodo ou dormiam ao relento, nada muito que existe hoje. Os grandes centros urbanos, as periferias, as celas e tal, são semelhantes a isso daí. Então, ó, de acordo com os seus estudos e análise da gravura, e análise das gravuras, analise as afirmativas a seguir. Então, a primeira, a condição de vida dos operários em Londres durante o século XIX era de grande sofrimento. As longas horas de trabalho em condições insalubres acabavam por abreviar a vida dos trabalhadores. Os acidentes eram bastante comuns e os operários mutilados perdiam seus postos de trabalho. É extremamente correta essa primeira aí e descreve bem para mim para nós aqui as péssimas condições às quais os trabalhadores eles estavam submetidos aí nesses momentos iniciais da chamada Revolução Industrial. A pobreza podia ser observada em quase toda parte das cidades, porém era nos bairros localizados próximos aos complexos fabris, o bairro dos operários, né, que ela era vista em sua dura realidade. As casas geminadas eram apertadas e quase não recebiam a luz solar, tampouco tinham uma ventilação. A sobriedade das pinturas ali nos remete a essa afirmativa da questão 2, né? Então a questão 2 também está correta. Por fim,
A gente ainda não chegou à resposta correta, né? Porque a gente tem que ver a terceira ali. O aumento da população miserável que vivia pelas ruas da cidade pode ser apontado como uma das consequências da Revolução Industrial. Tá? Isso é também verdadeira, né? Essa população que não se alocava da Europa no início da Revolução Industrial. Tendo em vista essas colocações do professor aqui, e para a gente caminhar para o nosso final, a alternativa correta ali é a letra A, né? Todas as afirmativas estão corretas, tá? Galerinha, aproveitamos aí, discutimos, né, e apresentei para vocês duas análises de atividades, né, desse volume. E vamos pensar em alguma coisa aqui, o professor vai pensar em alguma coisa para que a gente tenha na live na próxima quarta-feira, algo ainda relativo, né, a essa questão da Revolução Industrial, para posteriormente a gente começar a próxima unidade, tá bom? Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Eu não sei que número vai ser, tá? Porque eu já me perdi nessa contagem. Mas valeu, abraço.